galera, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a parábola do semeador. Porém, eu vou dividir esse tema em dois vídeos. Então, nesse primeiro, nós vamos falar dos dois primeiros tipos de solo e no próximo falaremos dos dois últimos, beleza? Mas agora eu quero deixar uma pergunta para você. Qual tipo de solo é o seu coração? Então, nessa parábola, Jesus compara 4 formas diferentes das pessoas responderem à mensagem do Evangelho, que nessa parábola é representada pela semente. Mateus 13 começa a contar essa parábola. Então ele diz o seguinte, a partir do versículo 3. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Então esse é o primeiro solo, que é a beira do caminho, que ilustra a vida das pessoas insensíveis, com um coração duro para a palavra de Deus. Quando a semente, que é a palavra de Deus, cai nesse solo, que representa o coração de uma pessoa, ela não consegue penetrar nesse solo de tão duro que ele é. Esse é o retrato de pessoas que não se importam com as coisas espirituais, com as coisas eternas e não se arrependem do seu estilo de vida pecaminoso. A Bíblia diz que nesse tipo de coração representado por esse solo, o diabo vem e rouba a semente. O pastor John MacArthur dá bons exemplos de como o diabo pode roubar essa semente. Ele diz que uma das formas que o diabo pode usar para roubar essa semente é por meio do orgulho. Porque a pessoa orgulhosa pensa que sabe de tudo. Ela não admite que precisa de ajuda, de mais informações e que tem algo que ela não sabe. O diabo também pode usar o medo que as pessoas têm dos outros. Há pessoas que não respondem à mensagem do Evangelho porque têm medo de perder sua reputação perante as pessoas, ou de serem expulsas de seu grupo de convivência. Ou alguém pode pensar que ele é um fanático religioso. Às vezes ele pode roubar a semente pelo amor que a pessoa tem pelo pecado, ela não quer desistir daquilo. Uma outra forma é através da procrastinação. Isso aí deixa para uma outra hora, depois eu vejo direitinho esse negócio de Deus, de eternidade, de salvação. Vamos tocando a vida, toca o barco. E aí a pessoa vai deixando para lá. Mas de uma forma ou de outra, ou pela combinação de formas, quando a semente cai nesse solo, o diabo vem e arrebata essa semente. E a pessoa esquece com tanta facilidade que um dia a semente já esteve ali. Continuando no texto, versículo 5. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Então, o próximo tipo de solo é o pedregoso. Ele ilustra pessoas que se comprometem a seguir a Jesus, mas não se aprofundam no relacionamento com ele. Elas aceitam a mensagem do Evangelho com alegria, mas sem entender o real significado do que é ser cristão. Essas pessoas acham que se abraçarem a fé cristã, sua vida vai ser um mar de rosas. Mas quando surgem os problemas, dificuldades, provações e perseguições, elas desistem. A vida cristã não tem nada a ver com conforto, ela tem a ver com caráter. Sabe, aqui cabe muito bem mencionar a história que Jesus contou lá em Lucas 6 sobre a casa firmada na areia e a firmada na rocha. Eu vi um vídeo há um tempo atrás que explicava bem essa situação. Sempre quando a gente imagina essa história, a gente acaba caindo num erro. Porque a gente acaba às vezes pensando, imaginando que existe o solo, uma rocha em cima desse solo e a casa em cima dessa rocha. E a outra casa no solo, na areia. Mas se você ler o relato de Lucas 6, versículo 48 e 49, você vai ver que essa rocha ela não está na superfície, ou seja, em cima do solo. Ela, na verdade, está no profundo do solo, porque o texto diz que o construtor teve o quê? Que cavar para achar a rocha. Então, a imagem aqui é como se houvesse as duas casas na mesma superfície, só que em uma delas o construtor cavou até achar a rocha que vai fazer com que essa casa permaneça em pé. Aparentemente, as duas casas são iguais, mas a grande diferença está no secreto, aonde ninguém vê. A Bíblia diz que virão as torrentes e as inundações sobre as duas casas. E é aí que o que foi estabelecido no secreto se torna fundamental na vida de alguém. Temos que cavar até acharmos a rocha. Por cavar, eu quero dizer cultivar uma vida de oração, de estudo da palavra de Deus, de relacionamento com outros cristãos, jejum, enfim, cultivar o seu relacionamento com Deus. Mas cavar não é fácil. Leva tempo, energia e ninguém vê. Mas é estudando e praticando
praticando as palavras de Jesus que nós vamos poder ficar firmes, em pé, quando as dificuldades chegarem. Tem gente que tem preguiça de cavar. Eu prefiro passar esse tempo no Netflix e deixa de orar. Eu vou passar, sabe, esse tempinho jogando esse joguinho porque eu não gosto muito de ler e tem que ficar lendo a Bíblia, sabe? Esse final de semana eu não vou na igreja não. Já fui semana passada e hoje também não tô com vontade. Eu não vou fazer jejum não, porque afinal vou ficar com fome, né? Não é legal. Servir na igreja? Eu? Não! Deixa isso pros outros irmãozinhos lá. O que eu quero mesmo é chegar na igreja, sentar e também, se não tiver lugar, eu vou embora. Ouvir a palavra de Deus. Talvez eu fique até o final do culto, mas talvez. E ir para casa. Eu não estou dizendo que Netflix, joguinhos, computador e etc. são ruins em si mesmos. Mas, quando essas coisas começam a roubar o nosso tempo com Deus, aí sim se tornar um problema. É como se eu estivesse dizendo que essas coisas são mais importantes para mim do que passar tempo com Deus. Vocês estão vendo como cavar exige trabalho e esforço? Por isso que muitos não fazem. Eles não fazem um alicerce firme, ou como a parábola do semeador diz, eles não têm raiz. E quando vêm as tempestades e dificuldades da vida, muitos se rebelam, outros deixam de seguir a Cristo, outros ficam ansiosos e cheios de aflições, outras pessoas param de buscar a Deus no secreto do seu quarto, e algumas podem até chegar a cair em depressão por causa disso. Quando o diabo vem e começa a contar mentiras para ela, ela facilmente acredita, porque ela não conhece e pratica a palavra de Deus, e por isso ela é facilmente enganada. A pessoa não cavou e a casa definitivamente caiu. Por isso é muito importante todos os dias você cultivar o seu relacionamento com Deus, porque isso vai fazer com que a sua casa fique de pé quando as tempestades e dificuldades vierem, e vai fazer com que você não tenha um relacionamento superficial e raso com Deus. Então, cave. Tá cansado? Continue cavando. Tá muito sol para você cavar? Não pare, continue cavando até você encontrar a rocha. Então não pare, não desista, não desanime. Se você gostou desse vídeo, dá seu joinha, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de clicar no sininho para que você receba uma notificação toda vez que tiver vídeo novo. É isso aí, galera, que Deus te abençoe e não se esqueça, esteja enraizado na verdade.